dando meu sinal. E ele dizendo que meu Deus é o meu sobrenatural. O mestre da mão, aquele comunhão. É o mesmo que não mirada em minha mente. Às vezes a gente erra, tentando acertar, e o nosso nome vira algo de quem quer acusar. Desformados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã pode não quem pedirá o ódio de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. E passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Cumpri por uma lição, eu vou dar a volta por cima. Às vezes a gente erra, tentando acertar, e o nosso nome vira algo de quem quer acusar. Desumanizados, temos que continuar. Quem não merece aqui embaixo, amanhã continua a quem pedirá o ódio de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. Passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima. Vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar. Vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar. Vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar. Vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar. Quem pedirá o ódio de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. Passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima. Quem pedirá o ódio de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. Chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima. Adorado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a Lídia, ela, vendo o milagre de Deus, ela oferecendo esse culto de ação de graças ao Senhor da saúde. Acredito que é isso também, né? Culto de ação de graças. Bênçãos recebidas da parte do nosso Deus. E caminhando, né? Como a Deus é que
Deus que cura. E isso aqui é um incentivo para a gente usar a fé da gente. Lembro que uma vez minha menina mais velha, mais ou menos na época ela tinha idade da Rebeca. E a gente estava num lugar assim difícil. Tinha farmácia, trabalhava fazendo mensagem ao vivo nas ruas, andando de carro aí, às vezes saía para lugares um pouco distantes. E já era meio tarde da noite. E minha menina ela estava com uma febre muito alta, dor de cabeça, febre. É nesse momento o aperto que a gente, de um jeito ou de outro, tem que botar a fé para funcionar. Não tinha remédio, não tinha nada, a única solução era Deus. Eu lembro que nós oramos pela Rebeca ali dentro do carro mesmo. 5 minutinhos depois não tinha mais febre, não tinha mais dor de cabeça, não tinha mais nada. E a Rebeca ela acostumou todas as vezes. Agora perdeu esse hábito, mas todas as vezes ela chegava, estava sentindo algo, mas querendo uma oração, né? Estou sentindo isso. A gente tem perdido assim, esse costume, mas quero dizer para os irmãos que Deus quer apenas que tenhamos um pouco de fé. Ele quer que apenas acreditemos. Se nós acreditarmos, nosso Deus é um Deus que remove montanhas. Amém, queridos? Eu queria convidar os irmãos para fazermos uma leitura da palavra de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 19. Glórias a Deus. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 1 até o 20. Vou começar aqui. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, viu? Segundo livro da Bíblia. Vou ler o primeiro, nós vamos fazer a leitura coletiva, sempre, certo? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, ao Horebe. E apareceu e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então Moisés disse a Deus:
quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Amém. Fala com Deus. Vamos, os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Amados, nós temos visto aqui o texto sagrado que fala, momento que Deus fala com Moisés, quando mesmo estava na terra de Midian. A vida de Moisés foram 3 etapas. A vida de Moisés, ele viveu 120 anos, né? Ele viveu 40 anos no Egito, desde o seu nascimento. Quando Moisés nasceu, foi numa época que o rei do Egito, o rei Faraó, ele tinha feito um decreto. Não era nem que ele tivesse feito um decreto, é que ele tinha dado uma ordem às parteiras do Egito, que dos filhos dos hebreus, todo aquele que nascesse macho, as parteiras deveriam matar, né? Era para deixar aquela criança sobreviver. E a mãe de Moisés, ela sabendo disso, por isso que a gente ouve tanto acerca de Moisés, que Moisés foi achado no rio. Foi isso mesmo que fez. Ela preparou ali um balaio, alguma coisa, colocou Moisés dentro daquele cesto e soltou nas águas do rio Nilo. E por sorte, a Bíblia diz que foi no momento que a filha de Faraó com as suas virgens estavam tomando banho. E ali a filha de Faraó adotou Moisés como filho. Então Moisés era praticamente considerado um neto de Faraó, neto de Faraó. Escapou da morte e agora era príncipe no Egito. E essa primeira fase da vida de Moisés foi 40 anos. A Bíblia diz que nesses 40 anos que ele viveu no Egito, ele aprendeu toda a ciência do Egito, né?
o tempo que Deus preparou Moisés para que ele conhecesse ali a língua dos egípcios, os costumes, tudo. A Bíblia diz que ele foi preparado em toda a ciência do Egito. E como todos nós sabemos a história, que a saída de Moisés do Egito aconteceu porque ele viu um egípcio, um soldado, agredindo um judeu, e ele não se conformou, né? É porque ele era filho da princesa, mas ele foi criado pelos seus pais biológicos. Por direcionamento de Deus, a irmã de Moisés, Miriam, quando Moisés foi solto nas águas, ela saiu acompanhando o cesto. E quando a princesa disse: quem é que nós vamos nos arrumar para amamentar essa criança? Ela apareceu e disse: olha, minha mãe, ela pode. Então Moisés voltou, né? A própria mãe de Moisés amamentou, criou, mas ele foi criado como filho da filha de Faraó. Era um príncipe no Egito, né? E chegou esse momento aqui, quando ele matou esse soldado, que foi descoberto. A Bíblia diz que ele teve que fugir, porque agora, mesmo sendo filho, descobriram que, pelo fato de ele ter matado um egípcio, ele era um traidor, né? Que estava muito preso às suas raízes, ao seu povo. Todo mundo sabia que ele era filho da princesa, príncipe, mas que era filho de Joquebede, né? Que Joquebede tinha amamentado, tinha criado, tinha ensinado a lei do Senhor. Ele adorava o Deus de Israel. E agora a Bíblia nos diz que ele teve que fugir para esse lugar aqui, a terra de Midian, que foi onde ele se casou com a filha de um sacerdote de Midian, e ali ele viveu 40 anos, constituiu famílias, foi pastor durante todo esse tempo ali, mas foi no último ano dessa segunda etapa da sua vida, mais 40 anos, estava com 80 agora, que ele, como nós vimos aqui na leitura, que ele pastoreando o rebanho de ovelhas ali no Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele. Quer dizer, a teofonia de Deus. Deus, muitas das vezes, ele se manifesta na forma de um homem. Daquela vez ali, Deus se manifestou na forma de fogo. E aquilo chamou a atenção de Moisés, porque era uma sarça, era um pé de planta no meio do deserto, que estava pegando fogo, mas só que continuava o mesmo verdor das folhas. A sarça não se consumia. E ele vendo aquilo lhe chamou a atenção. E agora ele vira-se para olhar mais uma vez, e foi quando Deus falou com ele. Quer dizer, Deus estava chamando Moisés para uma missão. A missão que Deus estava chamando Moisés era para libertar o seu povo hebreu, que estava 430 anos no Egito. E a Bíblia diz que agora o povo clamou, e Deus ouviu o clamor do povo. Deus viu o sofrimento, a aflição do povo. E Deus agora levanta um libertador, né? Aquele libertador que também seria o legislador de Israel, por mais 40 anos, né? Depois que Moisés tirou o povo do Egito, foram 40 anos que o povo andou ali no deserto do Sinai. Era uma trajetória que eu já disse aqui para os irmãos, que era para o povo chegar em 40 dias, mas o povo estava muito preso às tradições, à cultura, né? O povo não estava acostumado com Deus, o povo estava muito incrédulo, e todo momento que a escassez vinha, que a dificuldade vinha,
O povo colocava Moisés contra a parede. O povo questionava Deus, o povo murmurava. E esses 40 dias Deus viu que não era suficiente para Deus trabalhar a índole, o caráter, para Deus trabalhar a vida espiritual do povo. Deus agora vê que ele precisava de 40 anos, ainda era pouco, porque mesmo depois que o povo entrou na terra prometida, nós podemos ver que o povo pecou, o povo prostituiu, o povo adorou imagens de escultura, o povo voltou do cativeiro para outros cativeiros, um deles foi o babilônico, né? O povo voltou a sofrer porque novamente voltou a desobedecer a Deus, a questionar, a fazer aquilo que Deus tinha falado para eles não fazer, né? Mas, queridos, sexta-feira atrasada, a ministração que eu ministrei aqui foi sobre as 10 pragas, as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. E a gente acha que aquelas 10 pragas ali o objetivo das 10 pragas era unicamente para tirar o povo do Egito. Queridos, queria que os irmãos entendessem que se Deus quisesse tirar o povo do Egito numa praga, Deus teria tirado, né? Mas Deus não queria tirar numa praga só. Deus queria tirar o povo, mas queria operar maravilhas lá no Egito. Deus queria se tornar conhecido entre os egípcios. Deus queria que o seu povo conhecesse Deus como um Deus de maravilhas, um Deus de milagres, um Deus de prodígios. Eu falei aqui que o objetivo das 10 pragas também tinha como objetivo quebrar a cultura do povo egípcio. Quer dizer, cada praga, Deus estava desonrando um ou mais deuses que tinha no Egito. Cada praga estava relacionada a um tipo, a 2 ou a 3 tipos de deuses que os egípcios adoravam. Eu falei aqui, eu não vou entrar nesse tema aqui, porque a gente já passou, mas o rio Nilo, que todos nós sabemos que ficou 7 dias, as águas do rio Nilo transformadas em sangue. Por que Deus fez aquilo? Porque o próprio Nilo era considerado um deus para o povo egípcio, né? O povo tinha criado uma imagem, tinha feito uma imagem, a imagem do Nilo, e aquela imagem, daqui para cá, era como se fosse o corpo de uma mulher, com seios, uma barriga avantajada, daqui para cá, rosto, cabeça de homem, com barba grande, e as pernas também de homem. Era o Deus Nilo, né? O Deus que eles acreditavam ter criado o Egito. O Deus Nilo é como se Deus estivesse dizendo: olha, o Deus que criou o Egito está morto. O Deus que criou o Egito está sangrando. O Deus que criou o Egito não pode se regenerar, né? E a Bíblia diz que os rios, os peixes que havia no Egito, no Nilo, estavam também morrendo, e o rio fedeu, e o povo sentia náuseas, o povo vomitava, porque a podridão era muito grande. Então, cada uma dessas pragas estava relacionada, era como se Deus estivesse desonrando um Deus. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, esse Deus aí que vocês cultuam, que vocês veneram, esse Deus não é nada, esse Deus não pode nada. Esse Deus é simplesmente uma imagem de escultura sem vida. Então tinha esse propósito aqui. O próprio Deus, quando falou com Moisés, Deus disse: olha, tu vai falar para o meu povo que o eu sou me enviou a eles. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Foi esse Deus que me enviou a vós.
era para Moisés se apresentar assim, como aquele que estava sendo enviado pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, como eu sou, aquele que fez promessas ao seu povo. E nós podemos ver, queridos, que aqui na quarta praga, que é o texto, vamos ministrar em cima dessa base aqui. Na quarta praga, glória a Deus, a Bíblia nos diz que Faraó, ele manda chamar Moisés e Arão, na quarta praga, na praga de moscas, que era uma praga que Deus tinha enviado sobre o Egito para desonrar o Deus Belzebu. Vocês sabem quem é Belzebu? No conhecimento de hoje, Belzebu é príncipe dos demônios. Lá no tempo de Jesus, Belzebu ele já era conhecido como príncipe dos demônios. Só que no Egito, ele era adorado como Deus que dava ao Egito livramento dos enxames de moscas. A estátua de Belzebu agora estava coberta pelos excrementos das moscas, Vamos ser mais claros, pelo cocô das moscas. O povo egípcio estava sofrendo, sendo atormentado pelos enxames de moscas. E nada de Belzebu se levantar para trazer livramento, para afastar os enxames de moscas. Nada de Belzebu se manifestar, Deus estava dizendo que Belzebu não fazia nada de benefício pelo povo. Muito pelo contrário. Antes de Deus enviar a praga de moscas, o Egito, ele já era um país infestado pelas moscas. Deus só acrescentou, Deus só aumentou o tormento das moscas sobre o povo, dentro das casas. Sabe, não é essa questãozinha de você, muitas das vezes, chega num determinado lugar e vê aquele monte de mosca. Não era mosca por todo lugar, mosca atormentando, trazendo aflição, trazendo sofrimento. Tal ponto que Faraó ele resolve falar com Moisés e Arão. Moisés e Arão já tinham se apresentado ao rei Faraó 3 vezes para anunciar a praga, que o rio seria transformado em sangue, para anunciar a praga das rãs, para anunciar a praga de piolhos. E agora o povo estava sofrendo por causa da praga das moscas. E foi nesse momento aqui que a Bíblia nos diz que Faraó ele veio trazendo propostas a Moisés, propostas de libertação do povo hebreu. Só que todas as propostas que Faraó estava trazendo eram ardilosas, quer dizer, eram de cunho maligno, tinha como objetivo prejudicar a nação de Israel, prejudicar o povo de Deus. E a primeira proposta, que está em Êxodo capítulo 8 e versículo 25, nós podemos ver que Faraó disse assim: ide sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Quando Moisés se apresentou para Faraó todas as vezes, a palavra de Moisés era essa: liberta o povo, porque nós temos que ir ao deserto para sacrificar ao nosso Deus, para celebrar festa ao nosso Deus. Faraó estava consciente de que o objetivo do povo era ir ao deserto e fazer festa ao Senhor, fazer sacrifício ao Senhor. Aleluia. E agora ele vem a Moisés com essa proposta:
ide e sacrificai ao vosso Deus, mas aonde? Nessa terra. Onde era que Faraó queria que Moisés, que o povo hebreu sacrificasse, ou cultuasse a Deus, amados? Os irmãos estão entendendo? Na terra do Egito. Mas Deus queria sacrifício. Deus queria que o povo fizesse festa na terra do Egito? Não, amados. Deus queria tirar o povo do Egito, assim como Ele nos tirou. Você saiu do Egito. O Egito para a igreja representa o mundo. O Egito para Israel até hoje representa a casa da servidão. Foi lá que o povo sofreu, foi lá que o povo foi escravo. Do mesmo jeito era no mundo que nós vivíamos como escravos, presos, amarrados, acorrentados por algum vício, por algo de errado que nós fazíamos. Deus não queria que o povo dele fizesse festa a ele, oferecesse sacrifícios a ele lá dentro do Egito, lá junto com os outros deuses, com os deuses estranhos, né? Você sabe o que Faraó queria aqui? Faraó, ele queria promover o politeísmo. O que é isso? Ele queria promover a adoração do povo de Deus a outros deuses. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, vocês adoram Deus aqui no Egito, né? E tem mais outros deuses. Se vocês quiserem absorver a nossa cultura, adorar também os nossos deuses, vocês podem adorar os nossos deuses, né? Assim como nós também podemos adorar os nossos deuses e o Deus de vocês. Quer dizer, não era essa a proposta que Deus queria. Deus queria separação total, né? Lá em Levítico, depois desse episódio aqui, no livro de Levítico, nós vamos entender ali o pensamento, a vontade de Deus. Lá diz assim, nos diz o Senhor: sede santos, porque eu sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Deus separou o Egito, de um homem. Deus fez uma nação. Deus criou um povo para ser um povo peculiarmente seu, um povo de boas obras, um povo escolhido, um povo que representasse bem o nome de Deus nesta terra. Aleluia. O povo hebreu, a saída do povo hebreu do Egito está sempre como se fosse um paralelo com a igreja, né? É sempre como se representasse a igreja. O Egito é como se representasse o mundo. Faraó, que escraviza, que impede, né? Que acorrenta, que cobra e que acusa, representa Satanás. É sempre assim, queridos. Então essa proposta aqui era uma proposta que Deus não aceitava. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz assim, o que a palavra nos diz? Que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Para ser santo, você tem que viver aqui nesse mundo como peregrino e forasteiro. Você tem que ser diferente mesmo. Você não deve andar na forma desse mundo. Você tem que ser diferente nas suas atitudes. Você tem que ser diferente no teu falar, no teu andar, no teu vestir. Você tem que ser diferente mesmo. Deus nos separou para sermos peregrinos e forasteiros nesse mundo, amados. Povo diferente. Eu sempre digo para os irmãos que um forasteiro, normalmente o pessoal chama de gringo, né? São pessoas que vêm de outras nações, mas estão de passagem. É completamente diferente a cultura desse povo, do gringo.
para a cultura do brasileiro. Eles falam diferente, eles vestem diferente, né? A cultura, os costumes completamente diferentes. Assim somos nós. Nós somos um povo escolhido, criado, chamado e formado por Deus para sermos diferentes, mas para influenciar, queridos, né? A gente não deve ser influenciado pelo mundo, não. É o mundo que tem que ser influenciado pela igreja. Vamos continuar. A segunda proposta de Faraó, capítulo 8, versículo 28. Ele disse assim, ó: tudo bem, né? Essa proposta aqui também aconteceu. Duas propostas foi durante a praga de Moisés. Agora ele disse: tá bom, somente, tudo bem, somente que indo não vades longe, né? Veja só a sutileza. Primeiro era para o povo adorar lá no Egito, junto com os egípcios, fazer uma salada de deuses, né? Adorar todos os deuses do Egito e adorar a Deus também. Mas Deus não quer assim. Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com homem, nem com a imagem de escultura. Quando a pessoa adora uma imagem de escultura, naturalmente a pessoa já está colocando um Deus morto no lugar do Deus que deveria ser o Deus verdadeiro de todo ser humano, né? Aí Faraó diz assim: tudo bem, somente que indo não vades longe. Você sabe no que isso resultaria, queridos? Resultaria do povo sair do Egito, mas o Egito não sair do povo, né? Se não era para ir longe, era para voltar para o Egito, não é isso? Mas a vontade de Deus era que o povo voltasse para o Egito? Não. Qual era a promessa de Deus para o povo, queridos? Terra de Canaã. O Robson está falando a terra de Canaã. Terra que mana leite e mel, né? Terra da... Irmãos, hoje nós estamos marchando também. Nós estamos caminhando para chegar na terra de Canaã. Só que a nossa Canaã é a Canaã celestial, né? É mais gloriosa, é mais honrosa. Nós teremos mais privilégios do que o povo hebreu. Nós seremos mais abençoados do que o povo hebreu. Glória a Deus. Mas Faraó, ele queria que o povo saísse, mas voltasse para o Egito. Primeiro queria que o povo ficasse, continuasse no mesmo, depois saísse. É como se dissesse: passa um tempinho lá com Deus, depois volta para o Egito, depois volta para a escravidão, para a opressão maligna. Tem crente que está sendo oprimido, né? Porque está atendendo, ao invés de atender os conselhos, os mandamentos de Deus, a pessoa tem fechado os ouvidos para Deus, amados. Estão sendo oprimidos, estão vivendo em fel de amargura, porque tem fechado os ouvidos para a palavra de Deus, amados. Somente quem indo não vades longe. Só que a palavra de Deus nos diz assim, ó, Tiago capítulo 4, versículo 4 e versículo 5: não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Ou não sabeis vós que o Espírito de Deus que em vós habita tem ciúmes? Você quer se parecer com o mundo? Você quer continuar no mundo? Queridos, é uma coisa ou outra, né? Com Deus não tem meio termo. É sim, sim, não, não. Glória a Deus. Aquele que está em cima do muro, a primeira pessoa que ele consegue desagradar é Deus. Porque Deus, ele não divide você com outra pessoa.
não divide. Se você quiser ser servo de Deus, pois você tem que entender que o Espírito de Deus que habita em você tem ciúmes de ti, tem ciúmes desse corpo, né, que ele está habitando, tem ciúmes e se entristece quando eu me deixo vencer pelo pecado. Nós temos que aprender, queridos. O povo judeu, mesmo depois que eles entraram para a terra prometida, vocês sabem qual era a deficiência do povo? A falta de conhecimento de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus falando lá no livro de Oséias: o meu povo está morrendo, está perecendo, porque eles não têm conhecimento da minha palavra. O povo estava morrendo, o povo estava se entregando para a idolatria, para os costumes do mundo. O povo estava sem saber qual era a vontade de Deus, porque os profetas, os sacerdotes, porque os levitas não ensinavam a palavra de Deus para o povo. Mas aqui, hoje, você tem acesso a Deus. Não existe mais véu de separação. Você tem a revelação completa, se você quiser, né? O povo tinha que se achegar a Deus por meio de sacrifício. Não, você não. Você chega por meio da tua adoração, por meio da tua sinceridade com Deus, por meio da tua fidelidade à palavra de Deus. As portas dos céus estão abertas para você. Glórias a Deus. Glória a Deus. João capítulo 2, versículo 15, nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, eu lembro aqui, lá do exemplo da mulher de Ló. Os irmãos, acredito que todos já ouviram muitas vezes acerca desse episódio. Deus, ele foi tirar a família de Ló, enviou um anjo para tirar a família de Ló. Mas o que o anjo disse? Olha, a cidade vai ser destruída, vamos. E não olhem para trás, não olhem para trás. Mas quando alcançou uma certa distância, e a mulher só via as pedras de fogo cruzando o céu para cair sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, o que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás, né? Quer dizer, o coração daquela mulher estava onde, amados? Ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, mas o coração estava lá em Sodoma e Gomorra. Tem muito crente que não conseguiu ir longe com Deus. Tem muito crente que não conseguiu sair do Egito, que não conseguiu tirar o Egito do coração. Eu estou falando do Egito aqui, estou falando do mundo. Sabia? Tem pessoas que querem andar com Deus, que está vivendo meio termo, né? Não conseguiu tirar o mundo do coração. Então essa proposta aqui, não vá longe. O que significa para o crente hoje? Significa para o crente o rompimento parcial com o pecado. Crente que fica pensando, esse pecadinho aqui, essa mentirinha aqui, isso aqui não vai me impedir de chegar na Canaã, não. Vai, queridos. Vai, tem que ter arrependimento e tem que ter conserto. Vai. Eu sempre digo para os irmãos que a salvação está lá de dedos. Nós não merecemos, é dom gratuito de Deus, é por meio da fé, mas o caminhar com Deus é renúncia. O crescimento espiritual é ministração e observância à palavra de Deus. Filho de Deus, peregrino e forasteiro,
não pode viver de qualquer jeito nesse mundo. Ele tem que ser diferente, né? Ele tem que se parecer com a igreja, com a noiva do Cordeiro. Essa proposta aqui não vai longe. Fala da vida. Para você não ir longe, você não precisa orar muito, né? Não precisa ter. Eu já vi, queridos, pessoas dizer assim, que não lê a Bíblia demais porque tem medo de ficar doido. Você já ouviu isso? Que coisa mais doida, né? Isso aqui é um cochicho de Satanás, você sabia? Já ouvi isso aí. É um cochicho de Satanás. E a pessoa vai passando isso aí de um para o outro. Quer dizer, você estudar muito para ter um diploma, você não fica doido, né? Você errar, pecar, você não fica doido. Mas se ler a palavra de Deus muito, você vai ficar doido. Você já pensou, rapaz? Como o diabo é mentiroso? Como o diabo procura iludir? Eu estava falando para os irmãos aqui hoje, na escola dominical, no tempo que eu era garimpeiro, eu já trabalhei nos garimpos lá, na região de Roraima, e quando eu cheguei lá, eu cheguei com a Bíblia mais ou menos desse tamanho, lá dentro das matas lá nos garimpos. E quando eu chegava e arrumava um trabalho num barranco daquele, era um pedaço de terra que a pessoa ia escavando e procurando ouro. Cada barranco tinha uma turma, parece que era de 12 homens. Motorzão puxando lama, tirando água, tirando cascalho. Mas, umas 2 vezes, quando eu tirei a Bíblia de dentro da bolsa, o povo disse: ah, rapaz, tu é crente? Eu sou crente. Ixi. Depois o barranco vai cegar, não vai dar nada. Na hora que via a Bíblia, se andasse com a Bíblia, ele achava que ia trazer azar. Mas quando camburrava, ninguém lembrava que o crente estava com a Bíblia, né? Para você ver como é que o diabo trabalha. Como é que o diabo ilude as pessoas? As pessoas têm mais facilidade para acreditar numa mentira do que numa verdade, né? Faraó aqui disse: não vades longe. Quer dizer, se fosse hoje, a mensagem seria essa: você não precisa orar muito, você não precisa ter muito conhecimento da palavra de Deus, você não precisa jejuar. Passar fome para quê? Né? Você não precisa disso. Você não precisa andar para a igreja demais. Vá uma vez por mês, uma vez por semana, é o suficiente. Irmãos, você sabia que o alimento espiritual está aqui, ó? Glória a Deus. Aqui, ó. Glória a Deus. Nós estamos aqui, ó, ouvindo o pregador. Mas é como se uma mesa, Deus estivesse colocando uma mesa diante de nós. Glória a Deus. Né? Não mesa de iguarias, não. É coisa especial, amados. É coisa boa. É coisa que alimenta a alma, o espírito. Né? É aquilo que dá sustância, que dá fortaleza para o homem espiritual vencer o pecado, né? Andar nesse mundo, mas sem deixar se iludir pelas coisas deste mundo, queridos. Nós estamos, ninguém está vendo, mas tem essa mesa aqui, ó. A Bíblia diz que Deus coloca uma mesa no deserto para alimentar o seu povo. Para a nação de Israel foi assim, né? Nós estamos também atravessando esse deserto da vida. Nesse deserto tem dificuldades. Todo deserto tem dificuldades. Mas nós fomos enviados por Deus. Pastor José Lemos estava pregando sexta-feira aqui, e ele dizia assim, ó, que todo aquele que vai para o deserto por conta própria, esse pode morrer no deserto. Mas aquele a quem Deus envia para o deserto, esse tem o quê? Esse tem maná de Deus.
Este tem provisão de Deus. Este tem ar-condicionado no meio do deserto. Este tem aquecimento numa temperatura que despenca para 5 graus. Esse tem coluna de fogo para aquecer, para que as pessoas não venham a morrer de frio. Isso fala dos cuidados de Deus, amados. Se andarmos com Deus, a nossa vida vai ser sempre diferente, vai ser vitória. Mas nós temos que ser verdadeiros com Deus, né? A terceira proposta, Êxodo capítulo 10, versículo 8 até o versículo 10. Essa proposta aqui foi durante a praga de gafanhotos. Deus já tinha mandado umas pragas de saraiva, aquela praga de saraiva, aquela chuva de pedra que quebrava galho de água, que destruía os rebanhos, que destruía os pastores que estavam no campo. Mas ainda tinha sobrado alguma coisinha para os gafanhotos. Mas interessante é que a Bíblia diz que os gafanhotos não estavam só no campo, não. Os gafanhotos estavam dentro das casas das pessoas. Os gafanhotos estavam atormentando as pessoas dentro das suas cozinhas, dentro dos seus quartos, dentro das suas salas. Os gafanhotos estavam trazendo aflição, quer dizer, destruindo o restante da lavoura, da erva, das folhas que havia no campo, mas também estava atormentando os egípcios. É importante nós sabermos, amados, que a igreja do Senhor, ela está sempre guardada. Onde é que o povo de Deus estava habitando nessa época? Estava habitando o Egito, né? Na terra de Goz. Mas nenhuma dessas pragas chegou lá na terra de Goz. Lá o povo não podia beber água do rio Nilo, mas lá na terra de Goz tinha água potável. Não tinha praga, não tinha chuva de pedras, não tinha praga de gafanhoto, não tinha praga de piolho, não tinha praga de mosca, não tinha praga de rãs. O povo estava guardado, protegido por Deus. Deus, Ele não é um Deus masoquista. Não estou enganado, acredito que o termo seja esse. Quer dizer, uma pessoa que tenha prazer em ver o sofrimento daquele a quem Ele ama. Deus não é esse Deus que tem o prazer de ver. Deus é o Deus que livra aqueles que estão na sua presença, queridos. Então, a terceira proposta aqui nos diz assim: pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez à presença de Faraó. E Faraó disse-lhes: ide servir ao vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Pergunta de Faraó para Moisés. Ide servir ao vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Aí Moisés diz assim: olha, nós temos que ir os nossos velhos, nós temos que ir as nossas esposas, nós temos que ir os nossos jovens, os nossos filhos e também os nossos rebanhos, porque festa nós temos que celebrar ao Senhor nosso Deus. Qual foi? A Bíblia diz que naquele momento o Faraó, ele replicou dizendo: não, vai somente os homens. Quer dizer, você sabe qual é a intenção de Faraó aqui, querido? Dividir as famílias. Os irmãos se imaginem aqui comigo. Aqueles homens, depois que saíssem lá do Egito, Faraó já tinha tentado matar os homens do sexo masculino lá do Egito, lá no tempo de Moisés. Ele já tinha tentado acabar com todo que fosse do sexo masculino, e tinha tentado matar. Só que a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus e não fizeram aquilo que Faraó queria. E a Bíblia diz que elas foram abençoadas. Aquelas que eram estéreis tiveram filhos, prosperaram financeiramente,
eu acredito que teve uma manifestação de Deus sobre a vida daquelas parteiras. Quer dizer, vai somente os homens. O diabo ele quer isso, queridos. Você imaginou como é que seriam esses homens? Era um homem assim, ó, que já pudesse andar no deserto aí, mundo afora, errante pelo deserto, podia ir. Mas as mulheres tinham que ficar lá no Egito. Todas as que fossem do sexo masculino tinham que ficar lá no Egito. Os rebanhos tinham que ficar lá no Egito. Se Moisés quisesse levar até os velhos, ele podia levar. Mas as mulheres não, né? A intenção do diabo é essa aqui, queridos: separar as famílias. Você já pensou? Depois de algum tempo, aquelas crianças que fossem crescendo, aqueles jovens, aqueles homens que tinham deixado as suas mulheres lá no Egito, você sabe o que eles iam fazer? Eles iam se casar com mulheres pagãs na trajetória da vida deles, né? Porque ia passar por meio de outros povos. Mas as mulheres que tinham ficado lá no Egito, elas iam se casar com os egípcios incrédulos, idólatras. Ia acontecer isso, querido. Você sabe o que é isso? Você sabe no que resultaria isso? Isso resultaria, primeiro, em famílias que não teria a proteção dos pais, não teria provisão, não teria direção e nem governo dos pais. Não é querendo tirar aqui o mérito das mulheres, não. Mas eu acredito que toda mulher que criou seus filhos sozinhos, sem o marido, queridos, triplica a dificuldade. Você não sabe, o pai que ele tem autoridade sobre a vida da família, ele não precisa estar gritando, não precisa estar batendo. Mas normalmente o filho ele ouve, atende e respeita a voz do pai. Muitas das vezes a mãe ela tem que recorrer ao pai. Falando de tal, Alberto, quantas vezes a menina chega para mim: Alberto, menino não quer fazer isso não, Alberto. Eu disse: minha filha, seja um pouco mais duro com esses meninos, não você vai perder a autoridade com eles, né? Não fica só jogando responsabilidade, não. Seja um pouco mais dura, se for necessário. Aplique a disciplina, se for necessário. Eu sei que tem muitas mulheres guerreiras que viveram só e que criaram bem os seus filhos, né? Mas outras já não tiveram a mesma sorte, porque faltou o governo dos pais. Faltou a provisão dos pais. A mãe teve que trabalhar, deixar o filho na mão de outros, né? Os filhos crescem muitas das vezes com revolta, porque na mão de um e na mão de outro é a mesma coisa que ser criado pelos pais, né? Quer dizer, os maridos sem as esposas e as crianças sem os pais. Essa aqui é a separação que o diabo quer nas famílias hoje. Você sabia? A miscigenação devastadora. Quer dizer, falei aqui que ia acontecer era que o povo judeu iria perder a identidade a partir do momento que os homens se casassem com outras mulheres, que as mulheres se casassem com os egípcios. Aquele povo deixava de ser o povo de Deus. Porque o povo de Deus, ele não se junta a jugo desigual. Crente casa com crente, né? Não estou falando aqui de raça, não, irmãos. Eu estou falando aqui de conceito, né? Crente casa com crente. A partir do momento que você entra no jugo desigual, eu fiz a comparação aqui. Eu trabalhei também com madeira e às vezes a gente usava carro de boi. E existia um jugo, que eu esqueço o nome, que colocava no pescoço dos dois bois. Só que às vezes um boi era mais velho do que o outro.
não tinha a mesma força do que o outro. Às vezes o boi era mais baixo do que o outro. Você sabe do que isso daria? Nada. Não dava produção nenhuma. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quer dizer, tem que andar ombreado em concordância. Se você é crente, ou você casa com crente. Católico casa com católico. Crente casa com crente. Judeu casa com judeu. Por quê? Porque os dois vão andar na mesma linha, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, e Deus abençoa. Aleluia. Mas a partir do momento que você entra num jugo desigual, aí começa a discórdia. Você está entendendo? O teu esposo, que às vezes normalmente tem os seus costumes, não vai querer deixar você ir mais para a igreja, vai começar a reclamar. E tem muitos que quebraram a cara por causa disso, queridos. Então, essa proposta aqui, o objetivo era esse: a miscigenação do povo de Deus com os outros povos. Povo perdendo a identidade, a característica de povo de Deus. Nós temos essa característica. As pessoas hoje nos veem. Olha, queridos, e as pessoas têm que nos ver e perceber de cara que nós somos crentes. Em tudo. Tem que nos ver e perceber de cara. Você está entendendo? Por quê? Porque é diferente. Vamos continuar para a gente encerrar. Já até passamos a proposta final. Êxodo capítulo 10, versículo 24, ele diz assim: ide servir ao Senhor, somente fique as vossas ovelhas e as vossas vacas. Quando o Faraó trouxe essa proposta aqui, você sabe como é que estava o Egito? O Egito estava um caos. O Egito estava pobre. Não tinha mais rebanho de ovelha, não tinha mais camelo, não tinha mais cavalo, não tinha mais gado. Por quê? Porque teve a praga da peste nos animais. E depois, para terminar de completar, teve a chuva de saraiva, a chuva de pedra, que matou os animais que tinham lá do Egito. Então, o Egito estava pobre. Você sabe o que Faraó estava querendo agora? Faraó estava querendo o rebanho, a riqueza do povo judeu. Mas sabe no que isso prejudicaria, queridos? Prejudicaria porque o gado, as ovelhas, a riqueza do povo era o gado, e era o único meio de adoração do povo. Quando o povo se achegava a Deus, você sabe o que o povo fazia? O povo levava um bezerro, o povo levava um novilho, o povo oferecia um sacrifício a Deus. O culto naquele tempo acontecia assim. Então, Faraó ele queria tirar a fonte de sacrifícios que o povo tinha. Queria pedir aos jovens, quando conversa, tira a atenção de todo mundo. Não tem jeito para não chegar aqui, tá bom? Só um momentinho. Então, queridos, essa proposta aqui tinha esse objetivo: tirar a fonte de adoração do povo. Aleluia. A fonte de sacrifícios do povo. Claro que a nossa fonte hoje é diferente. Você não precisa mais oferecer novilho. Você pode até trazer um novilho, né, Gisele? Mas para dar em oferta de gratidão a Deus. É isso? É isso. Uma oferta de ação de graças. Glória a Deus. Tem muita gente que faz isso. A gente fala assim: culto de ação de graça. Aleluia. Sempre quando uma pessoa fala assim: eu quero oferecer um culto de ação de graça, o certo era a pessoa fazer a ação também. O povo judeu fazia isso. Você sabe qual é a ação? A ação é a oferta. Aí tudo bem. Se for uma oferta em numerário ou em outro tipo de coisa, é válido. Ação de graça, culto de ação de graça tem que ter oferta de ação de graça. Então, queridos, hoje o nosso culto é o nosso louvor a Deus. Quer dizer, não é esse louvor que a gente vê hoje,
que as pessoas querem enricar, não. Louvor em gratidão pela liberdade de Deus sobre as nossas vidas. Louvor bem parecido com o louvor de Miriam, do povo judeu, quando atravessou o mar, e a Bíblia diz que Miriam dançava, que o povo cantava e louvava o Senhor pelo livramento, pela liberdade que eles estavam tendo. O nosso culto hoje a Deus são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabia? Eu já estava falando para a irmã aqui, ela falando sobre oferta, e entendi assim que ela talvez estivesse achando que a oferta fosse mais importante do que o dízimo. Eu disse, irmão, a oferta é voluntária, mas o dízimo é uma obrigação. Glória a Deus. O dízimo é o sustento da obra de Deus. Quando você entrega o dízimo, você está dizendo para você mesmo que Deus é Senhor do teu dinheiro. Como é difícil a pessoa fazer isso, né? A pessoa quer ser de Deus, a pessoa professa com a boca que é de Deus, a pessoa até muda em certos aspectos, mas na hora de tocar no dinheiro, não, isso aqui, como é complicado, queridos. Você dizer que o seu dinheiro é de Deus, quando você está trazendo, você está dizendo que Deus ele está acima do teu dinheiro, que Ele está acima da tua empresa. Quando você está entregando a sua vida para Jesus, você está sendo salvo. Mas quando você está dizimando, você está dizendo que Deus é mais importante do que o dinheiro. É por isso que Jesus falou que nós temos que tomar cuidado com o mamor. Você sabe quem é mamor? É o dinheiro, né? E você sabe qual é a forma que Jesus identificou Mamor? Como um Deus. Ele diz, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Mamor e a Deus. Vocês não podem amar o dinheiro. Jesus estava falando isso. Então, a forma que você demonstra para Deus que você ama a Deus mais do que o dinheiro é trazendo o teu dízimo. A oferta é uma atitude de fé. E tem pessoas que melhoram de vida quando faz um sacrifício, uma oferta de fé, né? Eu considero que muitos terminam quebrando a costela da pobreza, neutralizando a pobreza na sua vida por causa de uma atitude. Mas o dízimo traz proteção sobre os teus bens. Existem demônios, amados, na esfera espiritual, que não adianta você jejuar muito, não adianta você orar muito, não adianta você ler muita Bíblia. Existem demônios que só Jesus repreende. Esses demônios eles atacam na finança. É por isso que tem gente que não prospera. Tem pessoas até que se gabam, está indo bem, quando pensa que não, tem perda tão grande que até assusta. Mas não era para ser assim. Mas faltou a provisão, a proteção de Deus, aí termina acontecendo assim, né? Tem pessoas até que estão bem financeiramente, mas era para estar muito melhor. Igual o rapaz estava falando para mim um dia desse na feirinha. Não, eu prospero e não dizimo, tá, isso é bom. Eu disse, irmão, pois se você dizimasse, você não estava com esse negocinho aqui não. Você estava com supermercado. Você estava com supermercado. Deus já tinha levado acima dos teus concorrentes. E aí depois disso o sujeito entrou, foi mais decadência. Perdeu, estava em casa dos fregueses, agora é vinculado lá. Porque além de não fazer, ainda começou a blasfemar, né? A se levantar contra a obra de Deus. Toma, a nossa vida sendo entregue a Deus com uma obediência incondicional. O nosso sacrifício a Deus, a nossa adoração a Deus, esse aqui é o principal. Quando você se entrega a
Deus de forma incondicional, quando você se propõe a andar com Deus, mesmo que a coisa seja difícil, mesmo que tenha momentos de provações, mas que você acredita em Deus. Esse mês passado estava assim meio aflito, preocupado, né, com as contas da igreja, e nós fizemos mais de 3 mil reais de conta e estamos pagando 600 e poucos por mês parcelado. E aí eu preocupado, aí Deus falou no meu coração: te aquieta, né? Te aquieta. Eu lembro que no último culto aqui, que era para amanhã, para pagar aquelas irmãozinhas trazendo dízimo, Senhor, é fiel. É fiel, Senhor. No outro dia ainda sobrou, foi 70 reais. A gente pagou o aluguel, ainda sobrou 70 reais. Porque Deus é fiel, queridos. Deus não se esquece dos seus, né? Mas nós temos que nos lembrar. Nós temos que nos voltar para Ele na totalidade. Na totalidade, né? Mude o seu comportamento, mude o seu temperamento, mude na totalidade, se volte para Deus e você vai ver que a vida vai ser diferente, queridos. Você quer trazer o céu para a terra? Pois viva com Deus, viva intensamente com Deus, faça aquilo que Ele manda, que o céu vai acontecer na tua vida, queridos. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos, nesse momento, antes dos avisos, nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração juntos. Eu sei que você tem o seu problema, você tem a sua necessidade. Nessa oração, se alguém quiser reconciliar, pode vir aqui na frente que nós estaremos orando por você. Se alguém quiser fazer aqui uma aliança com Jesus, dizer: Senhor, daqui para frente vai ser diferente, pois venha aqui na frente, nós estaremos intercedendo por você. Coloque as suas mãos para cima. Meu santo Deus, amado Pai, Senhor e Criador dos céus e da terra, Papai amado, reconhecemos, Papai, que Tu estás presente aqui nesse lugar. Meu Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, uma ação sobrenatural sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja. Meu Deus, esteja tirando o desconforto, Senhor. Meu Deus, esteja, Papai amado, neutralizando, Senhor, toda a ação do inimigo contra a vida da Tua igreja. Que essa palavra que foi ministrada aqui, Senhor, ela não venha bater no coração e voltar, Papai, mas que ela venha entrar, penetrar, que ela venha, Senhor Jesus, prosperar na vida dos Teus filhos e possa produzir frutos no viver de cada um deles, Papai. Meu santo e amado Deus, nós te agradecemos nesta noite pelas curas, os milagres, pelos livramentos que o Senhor tem dado ao Teu povo, Papai. Meu santo e amado Deus, nós te agradecemos por cada filho Teu que veio, Senhor, à Tua casa nesta noite, Senhor. Que cada um tenha o conforto, tenha o refrigério da Tua poderosa presença, Senhor. Que cada um sinta, Senhor, prazer em Te louvar, Papai. Que cada um, Papai amado, no momento que abrir a Bíblia, Senhor, possa ouvir o Senhor falando com eles, Senhor. Meu Deus, que não seja preciso os Teus filhos estarem andando atrás de profetas, Papai, mas que o Senhor possa falar com cada um deles por meio da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, prosperidade financeira, espiritual, Senhor. Que o Senhor possa estar resolvendo problemas, que o Senhor possa estar trazendo a paz dentro dos lares, Papai. Que o Senhor possa estar trazendo desejo, Senhor, de viverem mais compromissados contigo, Senhor. Meu santo e amado Deus, eu te peço as Tuas bênçãos, Papai. Eu te peço a alegria do Teu Santo Espírito sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glórias a Deus.